Mateus capítulo 7. Nós vamos falar Mateus capítulo 7. Mateus 7, a partir do versículo 24, a gente vai ler um texto muito conhecido, básico. Mateus 7, 24, um texto que fala sobre o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vamos ler. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não a cumpre, vou compará-lo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém, queridos? Hoje vamos falar sobre o seguinte tema: Jesus Cristo é o meu fundamento. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus Cristo é o seu fundamento. Amém? Jesus Cristo é o seu fundamento. Quando a gente lê essa passagem, a gente vê pelo menos três coisas básicas, três figuras básicas nesse texto. A figura da rocha, que é Cristo. A figura da casa, que representa a nossa vida, quem somos, o nosso caráter. E a figura também do edificador, daquele que constrói a casa. E é você também, é você mesmo. É você que é responsável por construir esse edifício sobre a rocha que é Cristo. Dizer que Jesus é o fundamento é uma coisa tão óbvia, né? Isso para todo cristão. É óbvio. Dizer que Jesus é o nosso fundamento. Todo mundo sabe aqui que a sua vida ela tem que ser construída e edificada sobre esta rocha, sobre Cristo. É Ele o princípio de todas as coisas. É nele que você constrói esse caráter cristão. Isso é óbvio, todo cristão tem que saber. E talvez você esteja se perguntando, por que eu venho falar sobre Jesus Cristo é o fundamento, se é uma coisa tão óbvia. Mas é necessário, sabe por quê, querido? Às vezes é necessário dizer o óbvio. O Senhor ele estava pregando aqui o óbvio para judeus. Ele estava dizendo que o Senhor é a rocha para judeus. E é o óbvio. E é por isso que o óbvio tem que ser dito muitas vezes, porque às vezes, como cristãos, esquecemos que Jesus Cristo é a rocha. E Jesus Cristo é o fundamento. Quando você vê essa passagem falando do homem insensato que construiu a casa sobre a rocha, e do homem insensato que construiu a casa sobre a areia, fala de dois homens que estavam sim construindo a sua vida. Falo de dois construtores, dois homens. Pode ser dois cristãos. Mas um construiu sobre Jesus Cristo, outro construiu sobre a areia. E a gente precisa realmente colocar essa ideia de que Cristo é o fundamento em prática. Isso não pode ser somente uma coisa que você conheceu. Jesus Cristo, ele
é conhecido nas Escrituras como a rocha da salvação. A gente vai ver Jesus como a rocha da salvação. Jesus, como Pedro, na sua carta, ele fala que ele é a pedra preciosa, que ele é a pedra viva. O profeta vai dizer que o Senhor é a rocha que os construtores rejeitaram. É a pedra de esquina, onde vai ser a pedra onde muitos vão tropeçar e vão ser destruídos. Então, quando a gente fala de rocha em toda a Escritura, está sempre direcionado a quem? A Cristo. Ele é esse fundamento. E se Cristo é o meu fundamento, eu tenho que entender, eu tenho que compreender como é que eu vou construir essa casa sobre esta rocha. Você vai compreender o que... É interessante que quando a gente lê aqui no primeiro versículo, quando eles dizem assim, no versículo 24, todo aquele pois. Essa palavra pois, na gramática, pois, portanto, sendo assim, se refere à conclusão de algo que foi dito antes. Portanto, sendo assim, pois... Jesus estava falando de algo que foi falado antes. Ele estava tentando dizer bem assim, olha, para concluir o que eu estava dizendo antes, isso é necessário para que você fundamente a sua vida sobre a rocha. E o que era que Jesus estava falando antes? Na verdade, queridos, essa passagem aqui é a conclusão do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5. E eu oriento você que leia em casa o Sermão do Monte. Capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Jesus aqui nesses últimos versículos do capítulo 7, ele estava concluindo o Sermão do Monte. Então ele estava dizendo, portanto, se você quer fundamentar a sua vida sobre a rocha, comece a praticar o que eu falei para vocês antes. É a prática. Jesus está falando aqui sobre o quê? Compara o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, quando a gente ouve que Jesus Cristo é o nosso fundamento, é a nossa rocha, não é tão óbvio assim que todos constroem a sua casa sobre a rocha. Porque a gente sabe que muitos lutam para praticar essa palavra. E não há fundamento sobre Jesus Cristo se não houver construção, se não houver prática dessa palavra. Então, queridos, você vai ver que como o Senhor, Ele estava tentando passar para aquelas pessoas que não bastavam eles ouvirem e conhecerem sobre a doutrina do reino e os seus princípios, era necessário praticar. E quando a gente vai no texto, a gente vai compreender que um dos motivos para que nós venhamos fundamentar a nossa vida sobre a rocha é que a tempestade vem. É que os rios vêm. É que uma hora os ventos vão soprar. Vamos abrir vamos ler Efésios 6:13. Olha só o que o apóstolo Paulo falou em Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Mais uma vez, portanto, pois, sendo assim, o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, para você permanecer firme e resistir ao dia mau, você precisa viver o que eu falei para você antes. E se você ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, você vai ver ali no capítulo 4, capítulo 5, até no capítulo 6, ele orientando sobre coisas, sobre relacionamentos.
Mas uma coisa interessante nesse texto é que ele fala algo também que Jesus fala aqui. Ele diz: vai vir o dia mau. O dia mau vai vir. E será que a sua casa está edificada, fundamentada nessa rocha, que vai suportar o vento, vai suportar os rios, vai suportar o dia mau? Uma casa que não é alicerçada em Cristo, ela não suporta o dia mau. E o que é o dia mau, pastor Júnior? O dia mau pode ser tantas coisas, queridos. O dia mau pode ser a perda de algum parente. O dia mau pode ser o desemprego. O dia mau pode ser conflitos dentro de casa, pais e filhos, cônjuges. O dia mau pode ser uma luta financeira. O dia mau pode ser uma enfermidade. Uma notícia difícil e complicada. O dia mau, ele vem, ele sempre vem. E é nesses dias de provações que está fundamentado em Jesus Cristo, vai fazer você permanecer firme depois de tudo. Só quem já passou o dia mau sabe o que é permanecer firme depois de tudo. Por isso que Cristo tem que ser o seu fundamento. Talvez você esteja aqui e não esteja nem se importando com essa palavra, porque você não passou pelo dia mau, mas o dia mau vai chegar. O dia mau pode vir. E quando ele chegar, você precisa estar firme. Você precisa estar firme. Se essa palavra, ela não for o fundamento da sua vida, você não vai resistir. Você vai ser como aquele insensato que achava que por estar na igreja estava tudo bem. Porque é interessante, querido, a gente compreender que existe um povo que segue a Deus, existe um povo que segue o povo de Deus. E esse povo, essa multidão que segue o povo de Deus, eles não resistem no dia mau. Porque não fundamentou a sua vida em Jesus Cristo. Então, queridos, um dos primeiros motivos que a gente tem que entender, que é necessário eu fundamentar a minha vida em Jesus Cristo, é porque o dia mau pode vir. O dia mau, ele pode chegar na sua vida. E a pergunta que também vem ao nosso coração é: como eu sei realmente se eu estou construindo a minha casa sobre a rocha? Realmente pode vir essa pergunta para você. Pergunta para o irmão que está ao seu lado. Você sabe se você realmente está construindo a sua vida sobre Jesus Cristo? Como é que você sabe se realmente você está construindo a sua vida sobre esta rocha? Quando a gente vai no versículo 23, um versículo anterior ao texto que a gente leu, Jesus ele fala o seguinte, Mateus 7:23, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só, algo importante aqui que a gente vê nesse texto. Como é que eu sei se realmente estou construindo a minha vida, se Jesus Cristo realmente é o meu fundamento? Eu falei para vocês que quando Jesus começou no versículo 24, pois, portanto, ele estava se referindo, ele estava concluindo o que ele tinha ensinado antes no Sermão do Monte. E aqui nesse texto, no versículo 23, ele está falando que, não li todo o texto, mas ele fala sobre um momento em que muitas pessoas, naquele grande dia, que vai se encontrar com Cristo, vai dizer, mas Senhor, em teu nome eu não profetizei? Mas Senhor, em teu nome eu não curei os enfermos? No teu nome eu não fiz tantas coisas? E o Senhor vai dizer isso.
apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu não vos conheço. E nesse texto, eu já começo a entender quem vai e quem não vai construir o seu fundamento, construir a sua vida sobre esta rocha. A primeira coisa que eu vejo aí nesse texto é o seguinte, veja só, o Senhor diz, eu nunca vos conheci. Queridos, anotem isso. Construir a casa sobre a rocha é conhecer Cristo. E conhecer Cristo não é acumular conhecimento sobre Ele, mas é se relacionar com Ele. Vou repetir. Conhecer Cristo não é acumular conhecimento sobre Ele, é se relacionar com Ele. Veja que a primeira coisa que Jesus vai dizer é assim, eu não vos conheço. E conhecer, querido, não é só acumular conhecimento sobre Jesus. Talvez você está aqui há tantos anos anotando tudo que é pregado e ministrado. Nós tivemos 2 conferências, uma seguida da outra, 2 finais de semana. Esses últimos meses foram meses de muitas conferências, foram muito conhecimento passado. Mas acumular tudo num caderno, em anotação, e não pôr em prática, é só acumular conhecimento, mas não é se relacionar com Cristo. Conhecer Jesus, quando você conhece alguém, assim, eu tenho um relacionamento com algumas pessoas eu tenho um relacionamento mais íntimo, e quanto mais íntimo é esse relacionamento, mais a gente conhece um do outro, porque relacionamento íntimo, ele se resume em entrega. Eu entrego parte da minha vida e o outro também entrega parte da sua. Não é diferente com Jesus Cristo. Quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu conheço dele, quanto mais eu busco conhecê-lo, mais ele se revela para mim. Jesus, ele nos conhece, é claro. Nós não precisamos falar nada para ele. A palavra do Senhor diz o seguinte, que antes que saia alguma coisa, alguma palavra da nossa boca, ele já sabe tudo. Mas nenhum relacionamento se constrói na base da distância. Eu preciso me relacionar com Cristo. Eu preciso me relacionar com Cristo. Então, para que eu construa essa base, esse fundamento no Senhor, a primeira coisa é eu conhecer a Cristo, é me relacionar com Ele. E quando amigos se relacionam, você sabe que amigos sempre estão no mesmo lugar. Então, se relacionar com Cristo não é só uma conversa que fica no teu quarto, no teu secreto de oração, mas é quando você caminha, é quando você anda. Você vai ver o apóstolo Paulo falando lá em Gálatas capítulo 5, dizendo que aquele que vive no Espírito também deve andar no Espírito. Você percebe que viver no Espírito não é a mesma coisa de andar no Espírito? São 2 coisas diferentes. Viver no Espírito e andar no Espírito. Eu quando vi a primeira vez esse texto, eu disse, peraí, mas viver no Espírito não é andar no Espírito? Não seria a mesma coisa? Não, ele diz, olha, aquele que vive no Espírito precisa andar no Espírito. Mas peraí, como é isso? Eu vim compreender isso somente quando eu comparei essa fala com o que aconteceu com Jesus lá em João 3, quando ele encontra Nicodemos. Quando ele encontra Nicodemos na verdade vai ao encontro de Jesus e chega lá e diz bem assim, olha, Senhor, aí vem com aquela conversa bonita, se o Senhor não é realmente de Deus, não faria tais coisas, aí Jesus já quebra aquele papinho mais ou menos, dizendo bem assim, olha, Nicodemos, necessário para você nascer de novo. E Nicodemos não entende aquilo. E Jesus fala assim, olha, aquele que não é nascido da água e do Espírito é carne. Porque aquele nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então viver no Espírito é nascer no Espírito. No momento em que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você nasce no Espírito. E ali você passa a viver no Espírito. Mas andar no Espírito é começar a praticar as coisas
do Espírito, as coisas de Cristo. E a segunda coisa importante que a gente precisa aprender, para que realmente a gente venha fundamentar a nossa vida em Jesus Cristo, também está no texto, no versículo 23, quando diz bem assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fala para o irmão que está do seu lado. Fundamentar a sua vida em Cristo é abandonar o pecado. É deixar de praticar a iniquidade. E é interessante, querido, sobre isso, é que muitas vezes algum de vocês, às vezes eu converso com algum de vocês, escuto algum de vocês, alguns vêm me procurar e vêm falar da luta que está vivendo contra o pecado. E é bom, isso é bom, querido, sabia? Que quando você reconhece, a Bíblia diz que quando você confessa as suas iniquidades, você é curado, amém? Isso é bom. É importante você confessar uns aos outros aquilo que tem lhe afligido. A gente tem aprendido que é melhor confessar uma tentação, né, do que o pecado. Mas quando você confessa o pecado, também você é curado. É importante esse processo. É importante porque você tem uma consciência de que está fazendo a coisa errada. Isso também é bom. Porque é um perigo quando a gente endurece o coração de tal maneira que a gente não reconhece mais que a gente está vivendo no pecado. Mas quando você confessa um pecado, isso é bom. Isso é um sinal de que o Espírito Santo está falando com você. Você está tendo um entendimento de que realmente está vivendo o pecado e que você está procurando ser curado. Isso é bom. Mas sabe o que é espantoso? É que alguns de vocês só estão se defendendo de Satanás. É Satanás dando pancada e vocês só com o escudo aqui, achando que o escudo é só para se defender, que a armadura não tem uma espada, mas vocês ficam só se defendendo. Uma hora você vai cansar e o diabo vai alcançar o seu coração. Porque o arrependimento verdadeiro, sabe o que é? Não é só abandonar o pecado, mas é passar a praticar a justiça. O salmista Davi disse bem assim, eu acho que é no Salmo 138, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, mas guia-me pelo caminho reto. Olha só o que Davi disse. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Primeira coisa, Senhor, tem pecado aqui? Mas a segunda, guia-me pelo caminho reto. Ou seja, o arrependimento verdadeiro é quando você abandona o pecado e passa a praticar a justiça. Você só vai conseguir se fundamentar em Cristo quando você viver isso que ele falou nos versículos 24 adiante, quando ele diz assim, que o homem sensato é aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática. Então, se arrepender verdadeiramente é abandonar sim o pecado. Eu não somente vou me defender de Satanás, das suas provocações, das suas tentações, mas também eu vou atacar, eu vou passar a praticar a justiça. É como está escrito, se um dia você roubou, agora você é generoso. Se um dia você mentiu, agora você pratica a verdade. Isso é o verdadeiro arrependimento. Isso é verdadeiramente construir uma casa sobre a rocha. É você não somente se relacionar com Cristo no seu quarto, no seu secreto, mas agora é você sair disposto com uma espada na mão, sim, com um escudo, mas com uma espada na mão, dizendo bem assim, agora eu vou praticar a justiça. Se um dia eu era avarento, agora eu vou ser generoso. Se um dia eu menti, eu agora vou falar a verdade. A verdade de Deus. Então, esses são os dois fundamentos, essas as duas posições necessárias para que a gente possa assim alicerçar a nossa vida no Senhor. Praticar a palavra, abandonar o pecado e praticar a palavra. Mas a gente vê no versículo 28, querido, algo bem interessante. A gente viu que é necessário fundamentar a nossa vida em Cristo, porque vai vir o dia mau. Vai vir o dia que você vai ser provado.
Eu lembro, querido, eu tenho uma experiência interessante, logo no comecinho do Evangelho, aos 3 anos, eu acho que eu tinha 3 anos no Evangelho, e foi um dos momentos mais incríveis do meu relacionamento com o Senhor, porque o Senhor falou muita coisa comigo naquele dia. Eu estava orando, suplicando ao Senhor em relação à situação, eu estava pedindo a Ele forças para suportar o que vinha, era um problema, era uma situação. Eu era também recém-casado, só tinha 1 ano de casado, 3 anos no Evangelho. E naquele dia o Senhor falou tantas coisas comigo no secreto, coisas de bênção, promessas. O Senhor começou a falar de promessas, promessas, promessas. E assim eu fiquei, sabe, novinho ali, eu fiquei espantado. O Senhor falou coisas da palavra de Deus que eu ainda nem tinha lido, porque eu ainda não tinha lido a Bíblia toda. E eu fui perguntar, irmãos, olha, isso aí, não, isso está escrito em tal profeta, tal. Eu fiquei maravilhado com Deus. Mas tem um detalhe que o Senhor falou no final de tudo, que a gente não se importa na hora quando certas coisas a gente ouve, né? Porque assim, a gente tem a tendência de querer só ouvir a bênção, né, pastor Juliano? Só aquilo que é bênção, aleluia. Se o pastor Manassés só pregasse bênção aqui, meu Deus do céu, aqui tinha 5 cultos no domingo. Aí o Espírito Santo falou comigo, olha, mas se prepara, porque você vai passar pelo deserto. E quando o Espírito Santo fala essas coisas, assim, a gente fica até assim, mas a gente fica só ligado nas promessas, né, pastor Boaz? Nunca quer olhar o deserto. Mas o problema é que quando a gente ouve sobre o deserto, às vezes a gente tem uma imagem tão terrível do deserto, porque deserto não é coisa boa, né? Mas, queridos, o deserto é necessário. Deus usou o deserto para separar os bodes das ovelhas. Deus usa o deserto para preparar homens de verdade e mulheres de verdade. Deus usa o deserto para que as pessoas sejam amadurecidas. Deus usa o deserto para que o seu caráter seja aperfeiçoado. O deserto é necessário. Quando você vai ver a história dos grandes homens de Deus e mulheres de Deus, eles precisaram passar por deserto. Davi foi consagrado rei pelo profeta Samuel, mas foi 10 anos só para assumir, e nesses 10 anos foi deserto. O Senhor deu um sonho para José, um sonho em que ele seria autoridade, mas ele precisou passar pelo deserto. É sempre assim. O deserto é necessário, por mais que você tenha medo. E é por isso que você precisa fundamentar a sua vida em Cristo, porque o dia mal vem. O deserto vai vir. A Bíblia diz que Eliseu orou para que não houvesse chuva, e passaram 3 anos e meio dessa chuva. Mas quem foi que sustentou Elias nesse período? Porque a chuva secou, a seca veio para todo aquele povo, mas enquanto muitos sofriam, Elias, que fundamentou a sua vida no Senhor, era sustentado. Com água, os corvos levando comida, em outro momento uma viúva alimentando Elias, porque a sua vida estava fundamentado em Deus, ele foi suprido em suas necessidades. Mas para encerrar, no versículo 28, ele fala aqui: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Versículo 29. Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Aleluia. Tem uma palavra de Wilson Tozer, uma frase de Wilson Tozer que eu gosto muito dela. Tem na minha Bíblia de estudo, do Wilson Tozer, que diz o seguinte: a verdade que não é vivenciada não é melhor que o erro e pode ser igualmente perigosa. A verdade que não é vivenciada não é melhor que o erro e pode ser igualmente perigosa. Tozer estava falando sobre os escribas. Veja só que nesse texto a gente vê aqui que ele falava que Jesus ensinava com autoridade. Jesus ensinava com autoridade.
Qual era a diferença de Jesus para os escribas? Que ele ensinava com autoridade. E é interessante, todos aqui dizem o seguinte, que a verdade que não é vivenciada, ela é tão perigosa quanto o erro. Qual era o problema dos escribas? Os escribas não viviam o que pregavam. E isso era um problema. Porque, queridos, é o que a gente ouve tanto aqui, os pastores pregando, dizendo assim, olha, o exemplo arrasta mais do que palavras. Quando aquelas pessoas ouviram, aquela multidão ouviram Jesus pregando, quando viram Jesus vivendo a verdade, eles disseram, ele é diferente dos escribas, ele é diferente, esse homem é diferente. E você entende que quando você vive e pratica a palavra, você se torna uma autoridade, porque a verdade que é vivenciada traz para você uma unção de autoridade, querido. É por isso que muitas vezes você tem que se fundamentar em Cristo, e se fundamentar em Cristo é viver essa palavra, porque um dia, essa casa que é você, que vai resistir às tempestades, que vai resistir os ventos, que vai resistir os rios, não vai ser somente para você dizer, olha, eu consegui resistir, olha como sou forte. Não. Você vai ser referência para pessoas que estão passando pelas tempestades. As pessoas vão olhar para você, se olha ali, uma casa, uma edificação que resistiu os ventos. O que é que ele fez para resistir os ventos? Como ele consegue? Como ela consegue suportar tudo que está vivendo, e as pessoas vão querer também, sabe por quê? Porque elas não estão suportando. Eu lembro, eu estava falando para um valoroso essa semana, eu dizendo que nos piores dias que eu estava vivendo um momento depressivo, de ansiedade, de desespero, o Senhor enviou tantas pessoas procurando a mim para querer conselho a respeito na mesma situação. E na terceira vez que eu vi aquilo, dentro de 2 semanas, eu disse, Senhor, o que é isso? Eu estou precisando ser consolado, eu estou precisando ser confortado, eu estou precisando de cura, eu estou precisando de ajuda, e o Senhor está mandando pessoas que estão pedindo socorro. E foi quando o Senhor disse para mim, meu filho, eles não têm o que você tem a mim. É por isso que você precisa fundamentar a sua casa sobre a rocha, a sua vida sobre a rocha. Não é somente sobre você suportar o dia mau, mas é também para você ser referência para outros. Porque as pessoas vão procurar você como abrigo. As pessoas vão procurar você como socorro. As pessoas vão procurar você. Vocês precisam ser essa referência. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, esse é um homem, essa é a mulher que eu preciso buscar, porque eu preciso saber o segredo deles. E sabe qual é o segredo de vocês? É Jesus Cristo de Nazaré, a rocha da salvação. Aplaudam a Ele, é Jesus Cristo, é Ele que eles vão buscar em você, a rocha da salvação, o abrigo, o socorro, é Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. É Ele. Curva a tua cabeça aí onde você está. Eu não sei se você realmente tem fundamentado a sua vida em Jesus Cristo. Mas começa a praticar essa palavra. Começa a vivê-la. Porque o Senhor não vai só ajudar você a ser sustentado, a permanecer firme depois do dia mau. Mas tem algo muito melhor, é aquilo que o pastor Juliano falou. Essa tribulação, ela vai trazer, na verdade, um peso de glória muito excelente. Muito excelente. É algo maravilhoso, querido, melhor do que permanecer firme depois de uma tempestade. É ser usado como um abrigo para aqueles que estão passando pela mesma tempestade. Isso é melhor. É se tornar a casa edificada do Senhor, essa morada espiritual,
o apóstolo Pedro, ele disse: olha, sim, Jesus Cristo é uma pedra viva, mas vocês também são pedras vivas, que serão edificadas para construir uma casa espiritual. Oh, Senhor. Oh, queridos, Deus quer usar vocês como abrigo para muitos. Deus quer usar vocês como hospedaria para homens meio mortos. Deus quer usar vocês como uma casa de Sunem, um lugar de descanso, de repouso, para muitos que estão aflitos. Quando Deus observar que vocês realmente estão praticando a palavra dele, pode ter certeza, ele vai enviar pessoas que estão clamando por socorro. Permanecer firme no fundamento que é Cristo é abandonar o egoísmo e aprender que aquilo que o Senhor faz na sua vida é mais que para trazer bênção sobre você, é para abençoar multidões. Pai, em nome de Jesus, queremos